Álvares, dominou, invadiu a área, fintou, levou, estão pedindo no segundo pau, Messi bateu, explode na marcação brasileira. Desvio de cabeça e o gol da Argentina. Ele que fez. Otamendi. Caramba, que gol, quem Quintino? Se ferrou. Houve um equívoco. O Quintino falava, Cara, cuidado com o caçapa, Otamendi, cuidado com o Otamendi. Bola alçada, na grande área do Brasil no escanteio. Ele subiu alto, no segundo andar, olhos arregalados. E mandou no ângulo direito do Alisson, que nada pôde fazer. A Argentina marca o primeiro gol deles. Tem jeito, vai fazer o quê? Como bem disse o Domênico, o Quintino, o seu Bento, a gente tem uma das piores seleções, piores da história. Fraca. Que coisa ridícula. Que coisa patética que virou a seleção brasileira. Gente, 3 derrotas seguidas numa Copa América, numa eliminatória, que hoje em dia é uma baba. As eliminatórias das Sul-Americanas, as eliminatórias sul-americanas são uma baba hoje em dia. E a seleção brasileira conseguiu chegar à sua terceira derrota consecutiva. A seleção brasileira do Diniz, em 6 jogos, levou 7 gols. 7 gols em 6 jogos. E é uma seleção que não ameaça com um futebol patético. É uma seleção com futebol ruim. É uma seleção sem jogadores que podem decidir. Essa é a verdade. Não tem mais jogadores de decisão nessa seleção brasileira. Não tem. É uma seleção brasileira sem talentos individuais. É uma seleção brasileira com um time que não decide, com um time que não chama a responsabilidade. Então, a gente precisa reconhecer que hoje o futebol brasileiro está longe de estar entre os melhores do mundo. O Brasil está longe de estar entre as melhores seleções do mundo hoje. Não dá para a gente ficar se enganando. Não dá para a gente querer se enganar. Não dá para a gente olhar para as outras seleções e dizer que a seleção brasileira está nesse nível. A seleção brasileira está num nível muito ruim. A seleção brasileira, se vocês não querem perceber, a seleção brasileira, ela saiu das 2 últimas Copas do Mundo. A seleção brasileira foi eliminada das 2 últimas Copas do Mundo, nas quartas de final, contra seleções sem peso nenhum. Como que vocês querem falar para mim que a seleção brasileira está entre as melhores seleções do mundo? Não está. Está longe de estar entre as melhores seleções do mundo. Olha o futebol de hoje. Olha o futebol contra a Colômbia. Olha o futebol contra o Uruguai. Olha o futebol contra a Venezuela. O Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela em casa. O Brasil conseguiu ficar no 1-1 contra a Venezuela em casa. Olha os jogos do Fernando Diniz. Vamos lembrar aqui. Bolívia, 5-1. Mas a Bolívia, para quem não lembra, na época do Tite, ganhou de 5-0 2 vezes. Então não é um resultado que você tem que ter como parâmetro. Depois, você tem o Peru. O Brasil ganhou por 1-0 num jogo horroroso. Mas tudo bem. Fernando Diniz começou com 2 vitórias, sendo uma delas por 5-1. Deu uma enganada no torcedor. A partir daí, 1-1 com a Venezuela em casa. Depois, derrota para o Uruguai. Depois, derrota para a Colômbia. E agora, derrota para a Argentina de uma forma humilhante em casa. Os argentinos foram para a torcida, comemoraram, esfregaram na cara da seleção brasileira. E nem aquela briga você vê mais nos jogos entre Brasil e Argentina. É o que eu falo que me irrita. Nem sangue no olho você tem mais na seleção brasileira. É aquilo de aceitar perder. Tá perdendo para a Argentina, não tem raça. Não tem aquela briga, aquela disputa, reclamar, discutir, não tem. Porque além do futebol ruim, é uma seleção apática. É uma seleção frouxa hoje em dia. É uma seleção que não tem culhão. Eu costumo dizer isso. Falta culhão hoje na seleção brasileira. E se você é uma daquelas pessoas que se enganam, querendo dizer que a seleção brasileira, é o melhor futebol do mundo, é o futebol bonito, é o futebol brasileiro, se enxerga. A seleção brasileira está longe de estar entre as melhores do mundo na atualidade. Está longe.
A seleção brasileira está muito atrás da França. A seleção brasileira está muito atrás da Inglaterra. A seleção brasileira está atrás da Argentina, que é a atual campeã mundial. A seleção brasileira está atrás, inclusive, da seleção espanhola, que vai pegar Espanha e Inglaterra. Provavelmente vai levar 2 porradas. E aí é aquilo que eu falo. O Diniz, no clube, está fazendo um baita trabalho. Mas na seleção está horrível. Não dá esperança. Hoje até teve ali 2 chances com o Martinelli para fazer o gol. Mas não dá. Não dá para o Brasil ser inofensivo como ele vem sendo. Vamos lembrar os jogos contra a Argentina. Perdemos na final da Copa América. Uma vergonha. A final da Copa América de 2021. Um jogo horroroso, que a Argentina não precisou jogar nada para ganhar do Brasil no Maracanã. Aí na Copa do Mundo, um vexame. Um vexame na Copa do Mundo. Saindo, não jogando nada. Nada contra a Croácia. Um jogo horroroso, que conseguiu levar um gol ridículo ainda. Aí agora essas eliminatórias patéticas. Aonde vai parar a seleção brasileira? Aonde vai chegar o nível da nossa seleção? Nós já fomos a melhor seleção do mundo, disparadamente. Já foi a seleção do Pelé e do Garrincha, já foi a seleção do Nilton Santos, já foi a seleção de Zico, Falcão, Sócrates, já foi a seleção de Bebeto e Romário, já foi a seleção de Ronaldo e Rivaldo, já foi a seleção do Ronaldinho. Agora é a seleção de quem? Queira Deus que seja o Endrick, porque a seleção precisa de um grande nome. O Neymar tá parando, gente. Tá na cara que o Neymar tá parando. Quem vai assumir o protagonismo nessa seleção brasileira? Eu canso de falar e as pessoas me chamam de injusto. Eu falo, gente, quem é o Rodrigo para pegar 10 da seleção brasileira? Não é nada ainda para pegar 10 da seleção brasileira. No Real Madrid ele ainda não tem um grande protagonismo. Não é jogador para chamar responsabilidade. Não é jogador para pegar a camisa da seleção e falar, eu sou o cara. Então a gente tem o Neymar que está parando. É óbvio que o Neymar está parando. Lesão grave aos 32 anos. O Neymar daqui a pouco vai estar no fim de carreira. Tem o Vinícius Júnior que não consegue ser na seleção o que ele é no Real Madrid. E o que mais me assusta é o futebol. É o futebol da seleção brasileira. O futebol da seleção brasileira é assustador. Eu vou lembrar aqui, tem gente que fala que com o Tite a seleção brasileira bateu recordes nas eliminatórias. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Com o Tite, a seleção brasileira com certeza era mais organizada que essa seleção do Diniz. Essa seleção do Diniz, ela está quebrando recordes negativos atrás de recordes negativos. Hoje foi a primeira derrota da seleção brasileira em casa nas eliminatórias. É a primeira vez que a seleção brasileira perde 3 jogos consecutivos em eliminatórias. 3 jogos consecutivos. A seleção nunca tinha perdido nem 2 jogos consecutivos. Então, o Tite, pelo menos nas eliminatórias, ele batia recordes positivos. Só que eu falava, gente, não adianta nada a gente se enganar falando que o Tite está batendo recordes positivos em eliminatórias, porque eliminatórias não são nada. Seleção, né? Então você vê, de repente, jogadores como o Martinelli tendo que fazer outras funções, Rodrigo fazendo outras funções, que não são aquelas nas quais eles se destacam em seus clubes e por isso são convocados. Então o Diniz começou de uma ideia equivocada, muito preocupado em reproduzir situações que funcionam no Fluminense e também não funcionam todas as vezes, que nunca nenhum técnico consegue acertar em 100%, como por exemplo recuar o André para a zaga. Agora no segundo tempo, depois das mudanças, o Emerson Royal aparecia como meia-direita em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus, você tem um Rafinha, tinha ainda em campo, preso ali na ponta, jogando sempre pela margem do campo. Aí o Nino na zaga com o André, o Emerson Royal se projetando, o Nino abrindo como lateral. E são movimentos que demandam, para funcionar bem, treinamento, tempo, né? Que não tem seleção. Seleção é diferente de clube, você tem que fazer um trabalho mais objetivo, rápido e que funcione. E no caso específico de hoje, estava muito claro antes do jogo que o Brasil tinha que buscar um jogo mais pragmático possível, tentando anular a Argentina e para ter uma ou outra jogada de perigo que pudesse levar o time ao gol. O Brasil até que pressionou muito no campo de ataque, ficou muito tempo com a bola, criou muito pouco, é verdade. Quando teve chance, desperdiçou. As melhores chances foram nos pés do Martinelli, a melhor delas no segundo tempo. Uma jogada muito boa do Gabriel Jesus, que se livrou depois de uma lateral do Carlos Augusto. Ele recebeu e levou a melhor em cima dos 2 zagueiros, né? Romero e Otamendi. E aí o Martinelli chutou, não chutou bem, né? E o Dibu Martínez fez a defesa.
Logo depois sai o gol da Argentina, terceiro gol de cabeça que o Brasil sofre, seguido. 2 de Luiz Dias no jogo Colômbia 2, Brasil 1 de virada, e esse hoje da derrota aqui para a Argentina no Maracanã. Sorte do Diniz, que a Argentina jogou muito mal também, foi um jogo muito fraco da Argentina. Time sem ambição, o time que atacou muito pouco, criou muito pouco, um time que parecia que é quase como se, vamos vencer a qualquer momento aí e tal, e acabaram vencendo o jogo. Fosse uma Argentina, como se imaginava antes da bola rolar, até pela confusão que houve com a polícia de uma maneira totalmente equivocada, agredindo torcedores argentinos e provocando pavor em argentinos e brasileiros que estavam por ali, que ficaram encurralados. Imaginava uma Argentina com mais volúpia, disposição, desejo, sangue nos olhos. Teve até alguns momentos jogadas ríspidas de lado a lado. O Brasil fazendo até muito mais faltas do que a Argentina no jogo inteiro. Mas não foi uma Argentina que levou tanto perigo ao Brasil, muito pelo contrário. Isso acabou minimizando os efeitos colaterais dessa derrota. E o Brasil vai ficar um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo, em sexto lugar nas eliminatórias. Se o Paraguai vencesse seu jogo, o Brasil poderia estar em sétimo nesse momento. Então é uma campanha pífia, 3 derrotas seguidas, não há nenhum esboço de time, não tem nada. A experiência de Fernando Diniz até agora da seleção brasileira é um desastre absoluto. Um desastre absoluto. E não dá para chamar de outra maneira. Ô Mauro, e a torcida gritando agora na reta final do jogo no Maracanã, time sem vergonha, time sem vergonha. Também estava dando aqui uma olhada. Saudações rubro-negra, então, pessoal, é isso aí, né? Mais um vexame para a seleção brasileira, reações aí, né, da Energia 97, trouxe aqui as informações do pilhado, Mauro César também explicou, né, sobre essa derrota vexatória da seleção brasileira. Em entrevista, né, o Fernando Diniz falou que, se não a melhor, uma das melhores partidas da seleção brasileira, será mesmo? Vale lembrar, né, que a Argentina jogou muito abaixo daquilo que a Argentina pode jogar, então ainda facilitou, né, para o Brasil conseguir ter um bom rendimento, só que infelizmente o Brasil não conseguiu sair com essa vitória, beleza? Então, pessoal, já comente aqui a sua opinião também, né, o que você achou da atuação da seleção brasileira nesse jogo de hoje contra a seleção da Argentina, né? A Argentina aqui parecia que ia fazer o gol a qualquer momento, né? Jogou de uma forma que disse, a qualquer momento a gente vai e faz um gol nos caras e sai com a vitória, né? Foi tão tal que eles não atacaram, tava aquele jogo indisplicente e numa bola parada Otamendi, né, que subiu mais alto do que o André, testou e fez assim 1-0 para a seleção argentina. Daí por diante, o Brasil não teve mais força de reações. O Brasil não conseguiu reagir e tentar, né, pelo menos um empate. Entrou o Endrick, entrou o Rafael Veiga, entrou o Nino, né? Entrou aí mais outros jogadores, mas infelizmente o Brasil não conseguiu criar mais nada, né? Martinelli também desperdiçou uma chance muito importante quando estava 0-0, né? Uma bola subiu para ele, só ele e o Dibu, né? Gabriel Jesus fez uma grande jogada, ele acabou chutando em cima do goleiro argentino. Então, pessoal, no contexto, em todo o contexto, comente aqui, né, a sua opinião, o que você achou da seleção brasileira. Você gostou do que viu hoje? A apresentação do Brasil? Lembrando que o Brasil agora vai ficar em sexto lugar por muito tempo. Agora vem uns amistosos com Espanha, com Inglaterra, para depois dar continuidade aí, né, nas eliminatórias, beleza? Então esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos e fui!